Muito bem, meus queridos amigos e amigas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria muito grande receber cada um de vocês nessa casa abençoada, nessa casa iluminada. Quero cumprimentar também aos internautas, pois que esse nosso estudo ele é gravado e disponibilizado no nosso site para posteriores estudos, né? Então isso tem ajudado a muitas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo todo. Nós temos recebido várias mensagens de agradecimento e também perguntas de vários lugares do Brasil e também de outros países. E a gente fica muito feliz que esse trabalho esteja sendo divulgado, ajudando tantas pessoas. Relembrando que o nosso estudo aqui é de perguntas e respostas e o tema é livre. Perguntem o que quiser, né? Os nossos facilitadores estão aí nas laterais, os nossos voluntários, para levar para vocês papel e caneta, para que vocês possam fazer a pergunta de vocês. E nós aqui tentaremos respondê-las na medida do possível. Aquelas que, porventura, nós não soubermos responder, perguntaremos a quem sabe mais do que nós e traremos a resposta aqui em uma outra ocasião, né? Vamos começar aqui com o nosso companheiro Jomar. Agradeço também ao Iso pela presença, né? Um bom estudo para todos nós, meus queridos. Boa noite. É uma alegria, novamente, poder estar aqui para compartilhar os nossos conhecimentos. E eu acho tão interessante na introdução quando fala que todos somos aprendizes. E realmente, né, Sócrates, o grande filósofo grego, depois reconhecido como o pai da filosofia, ele falava assim: só sei que nada sei. E aí a gente pensa que ele não sabia nada, né? Só sabe que nada sabe, essa é a primeira ideia. Mas é porque ele sabia tanto, o horizonte de conhecimento é tão grande, que por mais conhecimento que a gente tenha, ainda é uma parcela ínfima do conhecimento. Por isso eu concordo, todos somos aprendizes. Por mais que a gente conheça, a gente cada vez mais toma consciência que o nosso conhecimento é muito pequeno perto da eternidade, perto da grandiosidade desse universo divino. Então, nós temos duas perguntas aqui que a gente vai tentar responder juntas, que são perguntas correlacionadas. A primeira é: qual a relação entre o Espiritismo e os orixás do Candomblé? Essa pergunta sempre é recorrente, né? A diferença do Espiritismo e o Candomblé, a Umbanda e outras denominações afro-brasileiras. É porque elas têm em comum a utilização do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico, ele é um fato. Como fato, como algo que acontece, ele acontece em todas as regiões do planeta, em todas as épocas. Então, a comunicação com os espíritos sempre esteve presente na cultura da humanidade. Então, tanto o candomblé quanto o espiritismo utilizam desse fenômeno. A diferença é que o espiritismo ele tem origem na França, no século XIX, na época do grande auge da ciência, do início da ciência que nós conhecemos hoje, da ciência, inclusive, positivista francesa. Então, quem codificou, quem organizou o conhecimento espírita era um pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois ficou conhecido como Allan Kardec. Então, a origem é na França, e ela tem uma origem a partir da ciência. Inicialmente, Kardec denominava o Espiritismo como a ciência que vai estudar exatamente a relação dos homens com os espíritos. E já o Candomblé e a Umbanda também, principalmente a Umbanda, são religiões que vieram da mistura, né? A Umbanda, a mistura do Espiritismo, Candomblé e Igreja Católica, e o Candomblé é um ramo mais africano mesmo. Então, essa é a relação. A segunda questão é mais complexa. A segunda questão é o seguinte:
Gostaria de saber se uma pessoa que é praticante da religião candomblé e também frequenta e estuda a doutrina espírita, se ela pode ajudar, ou seja, orientar as pessoas que a procuram com a unção das religiões citadas, sendo que, claro, praticando com ética o candomblé e o espiritismo kardecista. Bom, eu não posso responder essa pergunta com muita clareza, porque eu não conheço o candomblé. Eu conheço superficialmente o candomblé. Conheço um pouco mais a Umbanda. Agora, estas religiões, pelo que eu sei, ela não tem um corpo doutrinário muito bem definido. Porque o espiritismo, ele tem um corpo doutrinário, uma doutrina muito bem embasada. Allan Kardec, ele escreveu 5 livros, que é chamado Obras Básicas. Começa com o Livro dos Espíritos, em 1857, que é um compêndio de filosofia com 1019 perguntas aos espíritos. Depois você tem o Livro dos Médiuns, que é uma obra científica de estudo da mediunidade. Depois você tem o Céu e Inferno, que trata das consequências das nossas atitudes depois da morte. Você tem depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da moral, das consequências éticas e, finalmente, a Gênese. Então, esses 5 livros dão uma substância doutrinária que todos os livros espíritas se fundamentam nesses 5. Então, claramente, existe uma moral espírita que não é definido só pelo espírito guia, porque tem muitos espíritos orientadores que muitas vezes não são orientadores, são mistificadores. Enganam as pessoas. E aí a gente tem como uma base para nos firmar essas 5 obras, inclusive uma delas baseada na ética cristã, o Evangelho. Agora, do candomblé, a gente não tem o conhecimento dessa fundamentação doutrinária deles. Então, eu não posso dizer se tudo que o candomblé afirma ou que tudo que os orixás afirmam está coerente com o que a doutrina espírita afirma. Então, aí a minha dúvida se ela pode fazer baseado na ética do candomblé e do kardecismo, ou da moral de cada um deles. Pelo que eu conheço da Umbanda, a Umbanda ela é muito orientada pelos guias. Os centros de Umbanda são muito orientados pelos guias da Umbanda. E no Espiritismo, apesar de terem os orientadores espirituais, eles mesmos afirmam que nós temos que ter coerência com a doutrina espírita, com essa obra que nos fundamenta. Então, eu penso assim, que aonde as duas estão em sintonia, tudo bem, mas se houver algum momento que entra em conflito, o que essa pessoa vai fazer? Eu penso que o ponto de união de todas as religiões, e Kardec afirma isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é a moral cristã, é a doutrina do amor ao próximo, que nós vamos, inclusive, falar um pouquinho na palestra de hoje, fazendo uma propaganda já da palestra. Então, essa doutrina, sim, a ética de Jesus, ela nos une a todos, os cristãos e não cristãos. Porque a ética do amor também encontra nas outras religiões não cristãs. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Alegria estar aqui novamente. A pergunta que nos chega é a seguinte: Jesus Cristo foi escolhido por Deus? Judas Iscariotes também foi escolhido? Como o Espiritismo explica essa ambiguidade?
Bom, para responder essa pergunta, a gente necessita recorrer lá ao livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, para dizer que Deus, você pode até falar que Deus escolheu Jesus Cristo, mas essa escolha foi dentro de um preparo desse Espírito conhecido como Jesus, que é o nosso governador planetário desde os primórdios, desde sua origem. O próprio Jesus já dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele queria dizer com isso o seguinte, que ele se tratava de um espírito muito antigo, e que bem antes da humanidade pisar a Terra, Jesus já elaborava, junto aos arquitetos cósmicos, as formas de estrutura de vida na Terra. Então, Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele fala que Jesus, junto com outros colaboradores da providência divina, se reuniram no Sol em uma grande reunião, em uma grande conferência, e que dali eles projetaram o nosso planeta, e Jesus acompanhou a evolução espiritual do nosso planeta até um determinado momento em que ele precisou vir dar testemunho da sua doutrina de amor, da sua doutrina libertadora. Então, tudo obedeceu a uma programação, a um projeto da providência divina na evolução do espírito humano. Então, se você considerar que Deus o escolheu por esse prisma, fique à vontade, porque Deus realmente escolheu. É justo também a gente lembrar que a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, segundo estudos da ciência convencional. E Emmanuel diz que um sistema solar, lá no livro A Caminho da Luz, dura em média 15 bilhões de anos até esse sistema solar ser extinto. E ele fala que Jesus, enquanto espírito que evoluiu até a condição de Jesus, ele participou da extinção de mais de 10 sistemas solares. Então é um espírito assim que tem algum conselho bom para dar para a gente, né? Tem algum direcionamento, tem alguma experiência de vida. Então ele veio no momento próprio para que a humanidade, um momento próprio para que a humanidade pudesse começar aí o seu trabalho de libertação através da sua doutrina. E Judas Iscariotes, também deve ter seguido essa mesma programação da espiritualidade maior de compor o apostolado cristão, ali com os 12 apóstolos. Só que tanto Judas como os outros apóstolos traziam as suas fragilidades humanas. Eles traziam os seus medos, as suas inseguranças, os seus receios. Então não é porque Jesus escolheu os 12 apóstolos que ele escolheu dentro de uma escolha, vamos dizer assim, de perfeição que eles apresentavam. Jesus sabia bem das dificuldades de cada apóstolo, né, das suas mazelas interiores, daquilo que ele precisava ser trabalhado, né, e nem por isso deixou de escolher. Então, Judas não desobedeceu a esse projeto da espiritualidade, não. Ele também foi escolhido. Só que qual que foi o pensamento de Judas no momento da traição? Judas, ele imaginou que se ele entregasse o Cristo para as autoridades da época, Jesus ia começar a movimentar uma revolução entre a população. E que a partir daquela revolução, ele ia estabelecer o seu reinado. Então a intenção de Judas, vamos dizer assim, na sua pureza, foi uma intenção inocente, foi uma intenção boa, mas inocente. Então, às vezes a gente acha que ele traiu por maldade, mas não, ele traiu achando que Jesus, com aquilo, ele ia se revoltar, ele ia organizar um exército e ele ia resistir ao poder vigente na época, estabelecendo o seu reino dessa forma. A gente compreende que a mensagem cristã é totalmente o oposto, é a mensagem de oferecer a outra face.
Então, até os 12 apóstolos, eles compreenderam mal a mensagem de Jesus no seu primeiro contato, porque era muita luz apresentada para aqueles espíritos. Quando a gente está acostumado com a escuridão, quando a gente fica muito tempo no escuro e de repente acende uma luz muito forte na nossa vista, o que acontece? A gente fica cego por um tempo, a gente fica sem enxergar nada, porque a gente está acostumado com a sombra. Os 12 apóstolos também foram assim. Eles não compreenderam muito bem a mensagem de Jesus a princípio. Foi só depois do seu martírio que eles começaram a entender o que o Mestre dizia e, a partir daí, dar testemunho da verdade também. Né? Então, Judas foi escolhido pela providência divina, e existem relatos que o próprio Jesus o resgatou das regiões inferiores. Né? A gente tem de fontes seguras que Judas também teve uma reencarnação como Joana d'Arc, da qual ele teve que passar por diversas amarguras e dar testemunho da verdade, da sua confiança em Deus, da sua vivência cristã. Então, nada está fora desse projeto, dessa escolha divina, né? Desse projeto de bondade para com as criaturas humanas. Então, tanto Jesus foi escolhido como Judas também. Só que, a princípio, esse apóstolo compreendeu mal a mensagem. No Jardim das Oliveiras, só para a gente estar encerrando aqui, quando Jesus foi capturado pelos soldados, que Pedro arrancou a espada, né, tirou a espada da cintura e cortou a orelha de um soldado, o que Jesus virou para Pedro e disse? Pedro, embainha a tua espada, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, até naquele momento os apóstolos não estavam compreendendo a mensagem de Jesus, que era oferecer a outra face, que era pagar o mal com o bem. Tá? Então, acho que, nesse sentido, todos os apóstolos cometeram um equívoco, né? Mas que depois se redimiram e conseguiram dar testemunho da Boa Nova. Muito bem, meus queridos. As perguntas que nos chegam, Sérgio, nas reuniões mediúnicas, os espíritos inferiores podem fingir ser espíritos superiores ou só vêm os superiores? Veja bem, podem acontecer sim. Pode acontecer de espíritos, como foi colocado aqui na primeira resposta que o Jomar colocou, né, de espíritos mistificadores. Entretanto, numa reunião mediúnica séria, numa casa organizada, numa casa protegida, o orientador da reunião mediúnica, ele é muito bem intuído ali quando acontecem essas situações, alertado pela presença ali de espíritos, às vezes enganadores. Talvez a pessoa que fez essa pergunta e os demais aqui podem perguntar, mas por que numa reunião mediúnica então organizada é permitido a presença de um espírito mistificador? Porque ele é um sofredor, é um coitado. E o objetivo da reunião mediúnica é exatamente este: ajudar, auxiliar, orientar. Né? Nós estamos ali para ajudar a todas essas entidades que estão sofrendo. Então são espíritos, às vezes, que estão ali se fazendo passar por um espírito superior, né? Mas que, por não ter essa condição, é de fácil de ser detectado. Quando um espírito, às vezes, chega lá e fala assim para a gente, isso já aconteceu comigo, assim, eu sou o mestre. Nossa, mas que privilégio, né, ter Jesus aqui na nossa reunião, né? Então fica fácil ali. Tem outros que são menos, né? Então, mas ali, de acordo com o diálogo que você vai tendo ali, você vai percebendo essa situação. Mas os espíritos amigos, trabalhadores da casa, vão ali nos precavendo contra essas situações, com o objetivo, né, com dois objetivos: de nós ficarmos vigilantes, porque nós temos que estar sempre vigilantes. Quando Jesus falou orai, vigiai também essa situação, né, para não sermos enganados, e também com o seguinte objetivo de ajudar a esses espíritos, levando-os realmente para o caminho correto, que não é ser ali se fazendo passar por outra pessoa ou enrolando uma reunião que ele vai ser auxiliado. Mas o objetivo é ajudá-lo sempre. Existe um trecho da Bíblia, não sei especialmente qual, que abomina aquele que consulta os mortos. Como explicar essa citação?
Eu também não sei onde ela está, mas ela existe. Você lembra de qual? É no Deuteronômio alguma coisa. Deuteronômio 18, está vendo? Bom ter um assistente assim. E vem a comprovar aquilo que nós falamos, que a mediunidade é um fato. E esteve sempre em todas as culturas, inclusive na cultura hebraica, né, de 3.000 anos atrás. E o interessante para a gente falar um pouco é que ninguém proíbe aquilo que não existe, não é verdade? Os vereadores de Divinópolis vão proibir a levitação. Divinópolis ninguém vai levitar mais. Alguém faz uma lei assim? Se é uma coisa impossível, ninguém vai fazer uma coisa para proibir o impossível. Então, mostra que existia realmente. E o motivo da proibição é porque se abusavam muito da comunicação com os mortos, com os chamados mortos, né? Na verdade, eles estão mais vivos que a gente. Né, Sérgio? São muito mais vivos. Então, o que acontece? Eles consultavam o morto para tudo. Consultavam o morto para saber se eles iam ganhar fortuna, onde tinha tesouro, não sei o quê, sobre o fulano. Então, era uma enormidade de coisa. E Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai falar sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Porque se você começar a perguntar aos espíritos questões materiais, provavelmente vai assumir um desses mistificadores e vai te enganar. Então, nós temos que perguntar aos espíritos questões de cunhos espirituais, de valores espirituais. Agora, a pessoa que pergunta, eu acho que ela está preocupada assim, a Bíblia é a palavra de Deus, né? O livro sagrado que nós temos que obedecer. Gente, cuidado. A Bíblia é um livro antropológico, é um livro que trata da cultura humana e que tem origem lá há mais de 4.000 anos atrás. Então, a gente tem que saber discernir o que é de Deus e o que é do homem. Os 10 mandamentos são de Deus, foi intuído, vale até hoje. Não roubar, não matar. Agora, tem parte na Bíblia que não faz sentido no mundo de hoje, não. Por exemplo, eu não sei citar onde, mas tem lá. Deus mandando que matasse as crianças e as mulheres das cidades conquistadas pelo povo. Está lá, é só procurar que tem um lugar lá. Reis, obrigado, secretário. Essa você não sabe. Tem um lugar lá que eu já li, que quando eu li eu ri até. Mandava o homem andar com um cajado para enterrar as fezes, para não deixar as fezes pelo caminho. Isso faz sentido hoje? Esse você não sabe não, né? Mas eu li lá e eu achei interessante. Coisa que não faz sentido. Por exemplo, apedrejar as adúlteras. Haja pedra. E o secretário falando, e por que não apedreja os adúlteros? Porque não vai sobrar pedra. Acabou as pedras todas. Então, tem coisa na Bíblia que talvez faria sentido, pertence à lei humana, para aquela época. Jesus mesmo dá permissão para a comunicação com os mortos. Lá na passagem do Tabor, quando ele fala com Moisés e Elias, 2 mortos. Por isso que a mediunidade, a gente fala assim, mediunidade com Jesus. É a mediunidade que Jesus nos deu permissão para utilizar. É a mediunidade para a nossa orientação, é a mediunidade para o amor, é a mediunidade para nos ajudar na evolução espiritual. Tá certo? Estava entretido aqui com a pergunta. Sabe-se que o duplo etérico se desfaz quando acontece a morte do corpo físico. Esse processo é regra e há casos que o duplo etérico leva mais tempo para se desintegrar? Há alguma relação entre o duplo etérico e as possíveis dores que o espírito desencarnado sofre?
gostaria que me indicasse uma obra para maior esclarecimento. A gente sabe que o duplo etérico ele é o corpo intermediário entre o perispírito e o nosso corpo físico. Para a gente estar ilustrando a questão, você sabe quando vocês cozinham um ovo cozido? É como se a casca fosse o corpo físico, aí não tem uma película que divide a casca da clara do ovo, né? Se você for bem sutil em descascar o ovo, você descasca a casca e deixa ainda aquela película cobrindo a clara. Aquela película ali a gente pode definir como sendo o duplo etérico, que é o corpo, vamos dizer assim, que cola, que dá aderência do nosso perispírito ao corpo físico. Quando a pessoa pergunta aqui se há casos que esse duplo etérico ele se demora mais para se desintegrar no momento da morte, sem dúvida. Porque o que acontece? Dependendo do nível de apego da pessoa às questões materiais, ela fica com um psiquismo que comanda os três corpos, tanto o perispírito, o corpo físico e o duplo etérico, é comandado pelo nosso psiquismo, pela nossa mente. Como a gente está fixado ainda nas questões materiais, o duplo etérico, sem dúvida, se demora mais para poder estar se desfazendo. E a pessoa encontrando assim uma emancipação espiritual. Então, para recomendar um livro que esclareça mais essa questão aqui, eu recomendo um livro. É um livro um pouco técnico, mas é um livro que esclarece bem a questão, que é o livro que se chama Correlações, Espírito e Matéria, do Dr. Jorge Andréa, que é um psiquiatra espírita. Vem abordar a questão dos corpos espirituais assim, de uma maneira muito clara, apesar de ser técnica, mas não é tão difícil de entender, não. Tá? Eu deixo esse livro aí como recomendação. Gostaria de agregar também nessa resposta um livro muito interessante, nosso querido e ilustre professor Dr. Luiz Gonzaga Pinheiro, O Perispírito e Suas Modelações, um livro fantástico, né, que não pode faltar na cabeceira da nossa cama. Então, ele retrata muito essa questão dos corpos espirituais. Então, O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. A seguinte pergunta que nos cabe é saudável fazer regressão e saber sobre a vida passada? Olha, a famosa TVP, né, Terapias de Vidas Passadas, que às vezes as pessoas costumam muito utilizar nos consultórios, né, dos psiquiatras, psicanalistas, enfim. Eu acredito da seguinte forma, meus queridos. Eu vou dar a minha opinião particular. Né? Eu não sou favorável. Né? Eu não sou favorável, vou explicar por quê. Eu não vejo um sentido, a não ser nos casos específicos determinados pela medicina, que a gente sabe que tem as suas benesses, né? Onde por um profissional devidamente habilitado, consciente do que ele está fazendo, e vai lá no âmago da questão no sentido de ajudar aquela pessoa, né? Aí tem realmente as suas benesses, sim. Mas tirando esses casos, né, quando a pessoa quer saber o que aconteceu na vida passada, por curiosidade, ou saber por que eu estou sofrendo tanto nessa vida, eu devo ter sido muito ruim no passado, né? Nossa, eu devo ter jogado pedra na cruz, não é assim que normalmente no linguajar chula a gente fala, né? Porque para poder carregar essa cruz que eu estou carregando, vai ver o que eu fiz. Eu até queria saber. Não queira, nem queira. Para que você vai querer saber? O que isso vai agregar para você? Eu sei, meus queridos, de muitas coisas que eu fiz no passado, através dos diálogos que eu tive com inimigos meus do passado, nas reuniões mediúnicas, que graças à providência divina, graças à bondade dos espíritos superiores, me foi concedido, né, essa bênção de eu me reconciliar com os meus inimigos do passado. E eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu estive frente a frente com o inimigo do passado. Foi pela primeira vez, isso há muitos anos atrás, quando eu iniciava ainda na prática mediúnica. E o Espírito não me falou o que eu fiz com ele, mas ele me disse a seguinte frase. Ele falou para mim assim: olha, você não imagina o quanto que me custa
estar aqui sentado do seu lado. Você não imagina o tanto que você me fez sofrer e também a minha família. Só falou isso. Aquilo foi uma facada no meu coração. Eu não me imagino hoje uma pessoa ruim, má. Eu não sou bom. Bom é Deus, como disse Jesus, né? Mas eu também não sou ruim. Eu não me considero ruim. Eu não tenho coragem de fazer maldade com as pessoas. Quanto mais matar, roubar, tirar o pão da boca das pessoas. E o que agregaria para cada um de nós de saber que você foi uma pessoa terrível, um assassino cruel, que você degolava crianças, que era uma prostituta, que era uma meretriz, que destruía lares? O que isso vai agregar na nossa vida atual? E aí eu digo para vocês, como nos ensina o nosso querido e saudoso Chico Xavier, se você não pode mudar o passado, você pode mudar o presente e fazer um novo fim. E é isso que nós temos que fazer. Esqueça o que você fez no passado, nós não podemos mudá-lo, nós não podemos voltar ontem. Saber o que eu fiz no passado de nada vai agregar. Apenas olhe no espelho, veja os seus defeitos, veja o que você precisa melhorar e procure melhorá-los. E é isso que temos que fazer, não é? Olá, boa noite. Em muitas doutrinas, inclusive a católica, tem rituais de defumação. Para que finalidade deste ritual? Purificar o ambiente. E os espíritos, a fumaça exerce algum efeito sobre eles? Fica tossindo. É só nós. O que acontece? A fumaça em si não, mas a fé das pessoas sim, a oração, o pensamento. Por que o Espiritismo procura não ter rituais? É porque o ritual ele simula alguma coisa. O ritual é como se fosse uma encenação. Imagina, por exemplo, o ritual do batismo. Né? Você ser batizado significa a renovação, significa assim, você esquecer o passado e começar um novo presente para fazer um novo futuro. Né? Um renascimento. O ritual ele simula isso. Agora, o que é mais importante? O ritual ou a essência do ritual? Porque o ritual pode simular isso e isso não acontecer verdadeiramente. Então, por exemplo, a gente faz um tanto de ritual no casamento, mas o que é mais importante, aquele ritualismo ou a essência do casamento, que é o amor? O que é mais importante, uma aliança, né, que significa o compromisso, ou o compromisso em si, na essência? Porque hoje o mundo é muito isso, é muito rituais, é muito aparências e não a essência. Então, por exemplo, a purificação. A fumaça vai simbolizar a purificação. Mas a verdadeira purificação, em essência, é o pensamento puro, é a prece, é o vínculo com as entidades espirituais protetoras que vão nos proteger. Então, o Espiritismo sempre busca a essência e não o ritual, porque o ritual não é necessário. Por exemplo, tem gente que para fazer uma oração precisa de uma vela. Ótimo, a vela não atrapalha, talvez até ajude ela a concentrar, mas e se de repente não tem a vela? Sem a vela ela não vai fazer a oração? Né? O terço, será que eu posso fazer a prece sem terço? É possível. Então o Espiritismo ele tenta tirar esses adereços, esses rituais e buscar a essência. Porque se a gente praticar a essência, não vai precisar dos rituais. Né? Então, pelo menos para o espírito superior, ele não vai sentir nenhum efeito da fumaça, não. Tá? O Espiritismo acredita em predestinação ou destino?
Em predestinação, sim, em destino, não. Por quê? Porque todos nós, antes de reencarnarmos, nós fazemos um planejamento prévio ante os amigos da vida espiritual, que são traçados por nós e, junto a eles, roteiros de vida, dentro de escolhas que nós fazemos, né? Dentro de preferências que nós vamos dar aqui quando encarnados. Mas essas escolhas que nos são apresentadas são escolhas dentro de uma necessidade de evolução espiritual que a gente tem que realizar aqui na Terra. Então não é assim, eu vou chegar lá no plano espiritual e vou escolher aquilo que eu quero. Vou querer vir rico, bonito, de olhos azuis. Não, não é bem assim não. A gente faz escolhas lá junto aos companheiros que nos orientam, mas dentro das necessidades de evolução que a gente tem que percorrer aqui na vida na Terra. Então existe uma predestinação a fim de que nós possamos nos conduzir de uma maneira mais acertada na vida física. Mas não existe destino, porque essa predestinação ela pode ser desviada por nós. Nós podemos passar a percorrer outro caminho que não nos foi um roteiro essencial, vamos dizer assim, para que a gente pudesse estar adquirindo sucesso na nossa estadia na Terra. Então a gente nasce com um roteiro mais ou menos estabelecido de vida, de profissão, de casamento e de vários outros aspectos fundamentais na vida, mas que nós, pela nossa falta de lucidez, a gente pode sim estar se desviando, a gente pode estar traçando outros caminhos e percorrendo-os. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec, através da espiritualidade, nos fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Ou seja, nem tudo que a gente está vivenciando hoje é fruto do passado. E também nem tudo é fruto do presente. Existe uma certa diferença que a gente pode estabelecer nesses dois aspectos de vivência nossa na Terra, porque vamos pensar assim, para a gente poder estar exemplificando. Existe um funcionário de uma empresa encarregado de limpar edifícios. E aí ele vai subir lá no 9º andar para limpar uma janela. Aí, como ele já trabalha com isso há muitos anos, ele fala assim, não vou usar equipamento de segurança não. Eu tenho muita experiência nisso, não vai acontecer nada, já fiz isso muitas vezes. Aí ele vai e sobe sem o equipamento de segurança para limpar, despenca lá de cima e desencarna. Isso é fruto do passado? Isso é um destino? Né? Isso aí é um destino? Não, eu acho que é causas atuais das aflições. Ou seja, a pessoa mesmo buscou, né, com a própria irresponsabilidade, aquele acontecimento. Assim como uma pessoa que ingere bebida alcoólica, se embriaga, pega o carro, sai pela estrada e capota o carro e desencarna. Vai falar assim, é fruto do passado? Não, é fruto das escolhas presentes. Então é preciso a gente ter sabedoria para diferenciar uma coisa de outra. Porque mesmo dentro daqueles acontecimentos desagradáveis que a gente tem que passar a fim de que a gente possa resgatar o nosso passado, existe a misericórdia divina que também age, mesmo nessas circunstâncias. Porque não existe destino para o mal, segundo ali o livro Encontro Marcado de Emmanuel. Tem até uma historinha, até um pouco simplória, que o espírito ele reencarnou e ele tinha que perder um braço, porque ele fez muito mal no passado e acabou decepando os outros no passado com as suas tendências ruins. E ele reencarnou para perder isso. Só que a vida física dele, a encarnação dele foi tão voltada ao bem, aos propósitos de renovação interior, que em vez dele perder um braço, ele perdeu um dedo. Aí ele chegou no plano espiritual revoltado com aquela situação. Nossa, mas eu fui um homem bom e ainda
acabou de acontecer de eu perder um dedo, aí a espiritualidade virou para ele e falou assim, não, era para você perder um braço, só como você dedicou muito ao bem, né, você acabou perdendo só um dedinho. Então, assim, por mais que haja um mal que a gente deva passar para a gente poder estar resgatando, dependendo da nossa condução na vida, a gente pode sim se ver livre desses acontecimentos. Porque a justiça divina, ela tem como combustível a misericórdia divina. Então, por mais que nós tenhamos débitos do passado, a gente, através das nossas atitudes no bem, a gente pode mudar todo um quadro de perturbação que possa nos acometer durante a nossa estadia na Terra. A pergunta que não vem aqui é: boa noite. Já ouvi algumas vezes sobre a importância do passe e que não precisamos tomá-lo todas as vezes em que participamos de reuniões. Vejo que muitas pessoas tomam o passe em todas as reuniões. Muitas não são espíritas e vêm ao centro com a finalidade de tomar o passe. Fale mais sobre isso, por favor. Olha, o passe, na verdade, o que é? Na verdade, nós podemos falar que é uma transfusão ali de energias, né? Então, ele é propiciado pelo médium passista, junto com a equipe espiritual, que ali está na cabine de passe, e é destinada para aquela pessoa que está tomando o passe, para o paciente. E que vai ter ali as suas energias restauradas, retirada aquelas energias negativas, né? Restaurado ali o seu equilíbrio emocional, ali os seus centros de força, os seus chakras. Tudo isso é muito importante. Mas é fato também que não há necessidade, às vezes, de você tomar o passe todos os dias. Você vai tomar o passe quando você sentir a necessidade, quando você não estiver muito bem. Porque quando você já está no salão, né, de palestras, você já está recebendo todas aquelas energias. Então, você já está sendo auxiliado naquele momento. Então, muitas pessoas elas acabam virando como tem também, né, até pelo nosso sistema ainda igrejeiro que nós ainda viemos, né, do catolicismo, de tomar a hóstia. Então, tem o Papa Hóstia, que vai na igreja todo dia tomar a hóstia. E tem o Papa Passe, que vai no centro todo dia tomar o passe, né? E que não há necessidade. Né? Então, você está bem, estou super ótimo. Então, por que você vai tomar o passe? Né? Então, é como um remédio. Toma ele quando você não estiver bem. Então, tomar o passe é naquele momento que você está vivendo ali, havendo a necessidade ali do seu equilíbrio ali no seu corpo. Aproveitando, emendando a resposta do Sérgio, tomar o cuidado para o passe não se tornar um ritual. Porque a gente ainda é muito ligado nos rituais, a gente precisa muito de vela, a gente precisa de muito ritual. E muitas vezes a gente vai tomar o passe e acha que é necessário o passe para receber energia. E não é, gente. Isso é natural. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje, se vocês estão precisando, e os espíritos superiores sabem dessa necessidade, eles aproximam de você e já vão fazer esse restabelecimento de energia. Muitas vezes não é necessário ir lá tomar o passe com o passista, não. Durante a estadia na casa, que já é uma casa que é protegida, que já tem um ambiente salutar, quem é mais sensível entra aqui, já sente que muda um pouco o clima, então ele já é atendido. No hospital, por exemplo, muitas vezes você não precisa ir lá e expor as mãos. É claro que com a mão ajuda, as pontas, as energias e tal, mas se você olhar e desejar, é um passe. Mães dão passe em filhos, sabe como? Como? Soprando. Vai sarar, filho. Calma, sara, sopra e melhora a dor para o filho. É um passe que a mãe está dando ali com o amor dela. Então, a gente tentar sair fora do ritualismo. Um fato interessante que eu observei aqui, Sérgio, trocando, o Ives estava respondendo a pergunta. Enquanto ele estava recebendo, eu recebi uma pergunta aqui, e o Ives respondeu essa pergunta intuitivamente. Quem fez a pergunta aí sabe. Né? Ele foi claramente inspirado, porque a questão falava da diferença, ou como conjugar a lei divina da justiça com a misericórdia. E foi o final da sua resposta. Eu achei interessantíssimo, mostrando como é que vocês estão perguntando aí, mas os espíritos também estão intuindo aqui quem responde.
O nível das perguntas está só aumentando. Essa aqui eu nem sei se eu vou conseguir responder. Está cada vez mais difícil. Boa noite. Quanto aos espíritos em estado de erraticidade, é os que estão desencarnados. Gostaria de saber se eles possuem um lugar circunscritos ou vivem de mundo em mundo. Até agora está fácil. Olha o final. Se for este o caso, como explica a troca do perispírito? O que acontece? Eles não têm um lugar circunscritos, não. Eles vivem nesse planeta, mas podem mudar de planeta. E o Livro dos Espíritos fala, o Livro dos Médiuns também, que o perispírito é formado pelo fluido cósmico universal do planeta, do próprio planeta. Então a gente fica pensando se o perispírito tem origem também no planeta. E se o espírito troca de planeta para planeta, se há uma troca do perispírito. Se eu entendi, foi isso a pergunta. E ela pergunta como se faz isso, né? E aí eu vou te falar que eu não sei. Eu não sei. Se algum dos companheiros puder me ajudar, eu não sei, não. Cada planeta, meus queridos, tem a sua natureza. No planeta Terra, o perispírito de cada espírito é condicionado a esse planeta. Se nós formos, por exemplo, fazer aqui uma analogia, se nós formos mudar para Marte, é outra forma, né? Sabemos que tem planetas parecidos com o planeta Terra, e que provavelmente, talvez, o perispírito será parecido com este nosso aqui, né? Mas cada um tem seu peso perispirítico, né? Então, cada planeta tem um formato diferente, tem um jeito ali onde o perispírito será moldado, né? O perispírito é o corpo que reveste o espírito. Será moldado de acordo com as condições de vida naquele planeta, né? Por isso, aquele livro que eu sugeri para vocês, O Perispírito e Suas Modelações, é muito importante também, do nosso querido professor Luiz Gonzaga Pinheiro. Mas o nosso tempo também acabou, não é? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. As perguntas que não puderam ser respondidas serão aqui colocadas para a próxima terça-feira. No mais, agradecer a presença de todos e desejar muita paz. Muito obrigado pela presença.